Olá, pessoal. Voltando aqui, ó, na nossa pintura em tecido vermelho, eu misturei branco com rosa bebê e ficou esse tom de rosa bem clarinho. Então, eu vou passar na minha rosa completa, tá? Que eu quero que ela, eu não quero que ela fique uma rosa branca. Eu quero que ela fique, eu quero só quebrar um pouco esse vermelho, certo? Então, eu vou passar em toda a rosa, tá bom? Então, pessoal, aqui tá a rosa preenchida, apenas uma demão com branco e o rosa bebê, tá? Misturado. Preenchi, vocês veem, eu tô conseguindo ver o risco aqui. Eu não sei vocês, mas se vocês fizerem esse processo e não conseguir ver o risco, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, ó, um papel fino e encaixar ela de novo em cima e depois que encaixou, ó, direitinho, aí vocês levantam o papel, colocam o carbono e coloca novamente, ok? Aí tira o risco direitinho com o carbono, vai conseguir tirar. Eu aqui, o meu eu tô conseguindo ver, mas tem gente que tem uma certa dificuldade, né? Enfim. Então, vamos lá. Vou começar pela rosa virada lá em cima, certo? Então, ó, vou acender aqui para vocês verem. Aqui tem um risco, aqui tem um risco. Então, eu vou com o pincel 421 e com o rosa chá, certo? Eu vou colocar e puxar para fora. Colocar no risco e puxar para fora. Aqui também, ó, aqui tem um risco aqui, ó. Vou colocar no risco e puxar para fora. Essa pétala aqui, ela é dobrada. Então, vou colocar e vou puxando. Certo? Aqui também, ó. Coloquei. Aí, aqui, ó. E assim, vocês vão fazendo no processo todo, igual tá pintando uma rosa normal. Eu só aconselho que seja um pincel macio, porque o pincel macio não vai raspar a tinta de baixo, certo? Aqui também. Aqui já vai ser um pouquinho mais escuro mesmo devido as pétalazinhas aqui da folha que tá por cima, da sépala, né? Enfim. Certo? Aqui, ó. E assim eu vou fazendo, tá bom? De acordo com o risco. Aqui tem outra. Vocês vão observar que a minha tinta eu não vou trazer até a ponta. Eu vou deixar a ponta faltando um pouco, certo? Aqui também, ó. Ela é dobrada, não sei se vocês observaram. Na dúvida, vocês ficam com o risco sempre perto de vocês, para vocês verem, acompanharem. Certo? Isso. Esperar a secagem, depois vem retocando, tá bom? E a de baixo eu vou do mesmo jeito, fazendo da mesma forma. Pétala por pétala eu vou fazendo a rosa de baixo, certo? Aqui eu venho com um pouco do rosa bebê, ó. Coloco, vou completando, tá vendo? Nessas partes onde eu não cheguei com a tinta. Você observa que eu coloquei a tinta lá, o rosa chá, e aqui eu não coloquei a tinta, né? Nessa parte aqui, então é onde eu vou colocar o rosa bebê. Nessa parte aqui também.
Aí você me pergunta, mas por que você não colocou o rosa bebê puro antes? Colocou com o branco? Porque o branco, ele ajuda a clarear mais o tecido. Por isso que eu misturei a tinta rosa bebê com o branco, certo? Porque eu queria que o tecido ficasse mais claro e o rosa bebê, ele não ia cobrir da cobertura que eu queria, certo? Eu sempre, quando eu vou fazer esse processo, eu gosto de fazer assim, misturar a tinta que eu quero usar de base com o branco, igual eu fiz na folha, né? Misturei a tinta que eu queria usar de base com o branco e depois eu venho com ela por cima, para quebrar um pouco aquele claro, certo? Aqui também. Puxei um pouco para cima. Lembrando a vocês da importância do pincel macio. É bem importante o pincel macio, porque ele não vai raspar essa parte de baixo, certo? Então, gente, aqui eu terminei a primeira fase dessa. Vou para outra, depois eu venho com mais retoques, certo? Aqui, ó, retocando mais, eu vou com um pouco do rosa escuro, tá? Vou colocar nessa parte aqui, ó. Aonde eu coloquei o rosa chá, eu vou colocar o rosa escuro. Certo? Em todos os lugares. E suavizar um pouco. Eu não quero crescer muito. Tá bom? Só um pouco, não muito. Aqui, ó. Um pouco. Suavizar. Sempre quando eu vou suavizar aqui, eu estou lavando o pincel para não trazer muita tinta para onde eu não quero. Porque eu quero que essa rosa fique bem clarinha mesmo, certo? Aqui, ó, coloquei mais um pouco, aqui, ó. E vou suavizar. Aqui também, ó, vou colocar aqui no cantinho e fazer essa vírgulazinha que tem aqui, essa dobrinha, tá? Ó, fazer a dobrinha direitinho. Que eu vou trazer aqui mais até o cantinho. Aqui também, ó. Certo? Nesses cantinhos aqui eu posso cobrir mesmo, porque é a parte que tá, a pétala que tá por baixo, tanto da sépala como da rosa de cima. Então, eu posso cobrir mesmo, não tem importância. Tá bom? Então, é isso. Se eu quiser depois, eu posso colocar um pouco do púrpura. Só lá no cantinho. Tá vendo? Muito pouco. E aqui, ó, vou descer bem
uma isca bem pouquinho, só para marcar um pouco mais, certo? Ó, vou colocar lá no cantinho, trago um pouco para cá e um pouco para cá para baixo, ó. Só para marcar mais, certo? Vou fazer isso em tudo. Aqui, ó. Peguei pouco. Às vezes a gente melhor pegar pouco e depois pegar um pouco mais do que pegar muito e... Então, ó. Certo? Todos os locais. Eu achei melhor terminar logo essa rosa virada, para depois fazer a outra com vocês. Certo? Eu quero fazer essa aulinha completa para vocês, de pintura no tecido colorido, no tecido vermelho, que eu julgo muito importante, porque eu sofri muito para desenvolver. E eu sei que eu tenho aluninhas também que às vezes é bem difícil para desenvolver, não é verdade? Então, feito isso, eu venho novamente com a misturinha. Eu não quero colocar branco puro, vou colocar rosa, bebê e branco. E vou misturar. De novo? Sim, de novo. Porque se eu colocar muito branco muito forte, muito puro, pode ficar muito forte, entendeu? E eu não quero que fique aquele branco chocado. Eu quero que fique um rosa mesmo, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer o acabamento. Lembrando que depois, quando eu for fazer, quando eu fizer o fundo desse tecido, eu vou retocar todinha aqui essas bordinhas, tá vendo? Vou deixar ela mais fininha. Porque aqui eu foquei primeiro em fazer a pintura no tecido colorido do que em fazer o fundo, certo? Então, ó, fiz aqui, ó, coloquei aqui, ó, puxei do mesmo jeitinho, só que eu vou com mais delicadeza, não venho com aquela... Deixa eu tirar ali o excesso que foi demais. Aqui, ó, vou suavizar. Certo? Aqui, ó, também eu venho aqui e vou suavizar. Tem uma pétala aqui. Aqui, ó, nós temos uma pétala aqui, ó. Um clarinho aqui também. Certo? Vamos lá, do outro lado. Aqui, ó, vou colocar também a misturinha e trazer até... E aqui, ó, também. Agora eu vou arrumar essa misturinha. Aqui também dá uma arrumada. Aqui eu vou fazer, ó, esse bigodinho, eu gosto de chamar de bigodinho. Fiz o bigodinho. Do outro lado também. Que é a dobra, né, da pétala. Mas às vezes a gente vai botando uns apelidinhos, né? Aí fica... Eu botei de bigodinho, bigodinho ficou. Aqui, coloco também. Puxo um pouco pra cima, ó. Movimentos circulares.
Aqui ainda tá bem molhado, deixar ali, depois eu dou uma retocada nela. Certo? E é isso, gente. Tá? Essas partes aqui, ó, que tá, você pode dizer, ah, o acabamento não tá legal. Mas é porque eu ainda vou fazer o fundo, e quando eu fizer o fundo, eu vou selar isso aqui com a tinta de baixo. Aí vai ficar legal. Aí essa pontinha a gente pode puxar mais um pouco, certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora vamos fazer a outra rosa. Então, gente, vamos aqui na rosa, né? Recapitulando aqui, eu já passei uma demão de branco com rosa bebê, tá? Esperei secar, sequei totalmente, aqui só tem uma demão só. Então, agora eu venho com o rosa chá, tá? Vou colocar no risco e puxar em direção à ponta da folha. Igual a gente pinta uma rosa normal, certo? Ó, aqui coloquei no risco e puxei em direção. Só que eu não preencho todo com o rosa chá, certo? Eu deixo, vocês estão observando que eu deixo esse espaço aqui, ó, certo? Então, aqui, ó, coloquei aqui e puxo um pouco, venho suavizando. E vou deixando um espaço. Aqui no meu dá pra ver o risco. Eu não sei se no vídeo vai dar pra ver direitinho pra vocês. Mas aqui eu consigo visualizar direitinho onde tá o risco, certo? Ó. Colocar aqui. Nessa parte aqui também tem uma dobrinha. Suavizar. E desse jeito eu vou fazendo todo o processo, certo? Desse jeito aqui eu tô fazendo diferente de como eu pinto uma rosa em tecido branco normal. Por que eu tô fazendo diferente? Porque eu tô trabalhando em cima de uma base que já tem uma tinta. Então, eu não quero misturar muito tinta úmida com tinta úmida daqui e fazer esse encontro de cores. Porque senão pode desgastar as tintas, entendeu? Desgastar a tinta de baixo, enfim. E vai ser um fuzuê, certo? Então, eu gosto de fazer desse jeito. Eu desenvolvi desse jeito e vou fazendo desse jeito. Primeiro eu passo, né, a parte mais escura, vou fazendo a sombra e depois eu venho com a parte mais clara, igual eu fiz na outra rosa, na rosa dobrada. Certo? E assim eu vou. Aqui ela tem um bigodinho. Vou fazer aqui o bigodinho dela. O pincel que eu tô usando continua sendo o mesmo. 421. Esse aqui é o número 8 que eu tô usando. Que eu gosto muito de usar ele para fazer esse tipo de pintura em tecido colorido, porque, como eu já falei, ele não raspa a tinta de baixo, certo? E aqui, aos poucos, ela vai começando a aparecer a rosa que estava um pouquinho escondida pelo branco, né, pela parte branca. Aí ela vai começando a aparecer aos poucos. Certo? O bom seria você fazer uma aula presencial mesmo, para aprender esse tipo de pintura. Eu aprendi na cara e na coragem. Porque às vezes você se confunde um pouco, a tinta de baixo, que é a base, esconde um pouco, entendeu? Agora, tá vendo essa marcação aqui, ó? Eu vou botar e vou puxar pra cima.
Deixa eu ver, vou botar mais pra perto, dá pra ver aqui, ó. Ali tá dando pra ver. Vou colocar aqui e vou puxar pra cima. Essa rosa eu quero também ela toda no tom da outra. Certo? Subir mais um pouco com essa tinta aqui. Deixar ela um pouco mais em cima. Lembrando, pessoal, que esse é apenas um dos métodos que eu uso para pintar o tecido colorido. Esse aqui eu tô usando a misturinha da tinta base com o branco em tudo. Nessas 3 pinturas, tá? Nesse daqui não, vai ser de outro jeito. Mas enfim, eu também pinto a folha sem usar o branco embaixo, sem usar a base misturada com branco, entendeu? E eu já tenho vídeo mostrando aqui no canal sobre isso, certo? Que fica tão bonito quanto, tá? Mas assim, às vezes é bom a gente mostrar os diversos métodos que a gente usa. Foi. Lavei o pincel, agora eu venho com um pouco do rosa escuro, tá? Aí ele vai começar a aparecer mais. Ó, coloquei, puxei um pouco, não muito. Coloquei, ó. Aí você vai começar a ver a diferença, não é verdade? Vamos lá. E onde eu coloquei a tinta escura, eu vou colocar a tinta mais clara, aliás, vou ter que colocar essa mais escura, certo? Fazer isso em tudo. Então, gente, já fiz aquela segunda sombra, né? Agora eu venho com o rosa bebê puro, tá? E venho nessa parte que tá mais clara e vou encontrando a outra, certo? Vou fazer isso em toda a rosa. Na parte que tá mais clara e vou encontrando. Aqui, ó. Isso não é a luz ainda, tá, pessoal? Ainda é a base. A base ainda, a segunda base, tá? Então, você vai e faz em tudo. Então, gente, observaram como com a segunda sombra. E aqui eu coloquei a luz, aqui, ó. A luz não, né? A segunda base, né? Já levantou um pouco mais, então para levantar eu vou botar um pouco de púrpura, tá? Aqui, ó. Venho aqui no cantinho. Olha como levanta, tá? Aqui, ó, no cantinho. Ó. Suaviza. Então, vou fazer isso novamente em tudo, tá bom? Então, gente, aí tivemos aqui outra sombra com púrpura. Agora, nesse meio, eu quero ela bem escurinha. Então, eu vou ainda usar um pouco do vinho, tá? Coloco um pouco do vinho. Se eu quiser mais escurinho, eu escureço mais um pouco. Certo? E aqui com o púrpura, ó, eu fiz as marcações da rosa, desse corte. Ó, marquei. Botei a tinta púrpura e puxei pra fora, não pra dentro, pra fora. Coloquei aqui, ó, e suavizei puxando pra fora, tá? Agora eu vou fazer aquela misturinha que eu fiz nessa ó, vou fazer aqui pra vocês verem. Rosa
bebê com branco. Ó, tá vendo? Aproximadamente a mesma quantidade. Vou misturar, que foi a mesma misturinha que eu passei de base. Então, vou misturar e vou fazer a luz nela toda, igual fiz na de cima, tá bom? Então, vamos lá fazer a luz, ó. Na ponta do pincel, eu vou colocar aqui, ó, e vou suavizar, certo? Você vai observar a diferença da pétala que eu clareei e a pétala que eu não clareei ainda, certo? Eu não vou contornar a pétala toda. Quem me acompanha aqui sabe que eu não contorno a pétala toda da rosa. Ó, coloquei, puxei, suavizei. Vou limpar o pincel para poder suavizar, tá? Novamente, fazer mais uma vez aqui. Coloquei, ó, só na parte que tá mais clara, puxei e vou suavizar. Certo? E assim vou fazer todas, tá bom? Fiz aqui, pessoal, essas partes. Agora, eu achei importante fazer esses bigodinhos aqui pra vocês verem. Ó, pego a tinta só de um lado, tiro o excesso, ó, desse lado não tem nada. E com a tinta virado pro lado mais barrigudinho dele, ó, eu faço, tá vendo? Do mesmo jeito o outro. A tinta sempre virada pro lado mais barrigudinho. Tá bom? Aqui, ó, vou fazer aqui. Coloco, dou uma arrumadinha, uma alisadinha e puxo. Certo? Aqui, ó, o lado mais barrigudinho dele, coloco. Certo? E aqui, ó, como é que eu vou fazer? Vou mostrar aqui pra vocês. Do mesmo jeito, a tinta só de um lado, ó, o outro lado não tem. Eu vou, ó, dar um apertãozinho aqui e aqui e aqui do outro lado. Certo? Agora eu venho e suavizo. Certo? E venho aqui, ó, fazer essas partes aqui agora. Dou uma arrumadinha. Aqui também, ó. O importante agora vai ser essa parte aqui. Então, essa parte aqui, ó, eu coloco a tinta, ó. Peguei a tinta, o pincel em pé e venho girando, certo? Coloco a tinta, o pincel em pé, ó. Aí venho, giro, certo? Do outro lado. Desse outro lado aqui. Desse outro lado. E desse lado aqui também. E aqui, o que é que eu vou fazer? Vou dar uns cortezinhos por aqui por dentro, ó. Certo? Pra ela não ficar tão vazia. Tá bom? Aqui também vou dar um cortezinho, ó. Aqui eu quero dar um cortezinho aqui também. E assim eu vou procurando lugar para cortar um pouco mais por dentro. Certo?
secar um pouco. Depois, se secar, quando secar bem, eu acendo, certo? Com essa mesma misturinha de rosa bebê com branco. Eu não vou colocar o branco, senão vai ficar muito claro. Certo? Aqui também, ó. Tá secando já aqui um pouco. Eu deitei a mão, aí o pincel saiu do lugar ali, ó. Deixa eu limpar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Às vezes a gente bota a mão um pouquinho, deita a mão um pouquinho pra facilitar, né? Na hora de que tá ensinando. Aí acaba saindo do lugar. Mas enfim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa rosa no tecido vermelho. Agora eu vou fazer esse bulezinho, essa chaleirinha. Tá bom? Se vocês gostarem, eu peço que vocês compartilhem, por favor. Ok? Beijão pra todas.